Sueli Barreto, bom dia. Bom dia de Santi, bom dia ouvintes aí da Mar Azul. Que clima bacana aí manhã cedo, hein? E aqui, meu, com os companheiros Tô todos aqui. ligada, você diga, poxa, que energia boa é essa aí. É porque hoje já é quinta-feira. Como sexta-feira aqui tudo vai de qualquer jeito, é o programa, e como amanhã é feriado, não tem programa, a gente já transformou hoje em sexta. Mas diga, querida. Menina, tô vendo aí o clima, que bacana, nesse clima bacana também que eu acordei feliz, acompanhando aí o seu programa e vendo que teve uma indicação, né, do quadro Estância dos Meus Sonhos na Câmara Municipal, né? Acabei de saber, os meninos me mandando aqui, inclusive muito alegres, né? Que a vereadora Linete, ela fez a indicação da estrada que liga o Oricuri à Praia do Abaís, que é uma indicação, na verdade, do quadro Estância dos Meus Sonhos. E aí eu queria passar por aqui. Inclusive, eu recebi o seu vídeo de um ouvinte que me mandou, disse, olha, Santi, que assunto interessante. E o comentário que eu fiz hoje foi por conta desse vídeo, você falando sobre essa estrada, que um ouvinte me mandou. Me parece que foi o filho de Genilson, da bebida do Jaraguela. Parece que foi Genilson que mandou. Não tenho certeza, mas foi um ouvinte que me mandou. Pronto, que bacana então. Então é isso, estou passando aqui para convidar a população a seguir a página lá no Instagram, @Estância dos Meus Sonhos. O objetivo do quadro e o objetivo do perfil é fazer um comparativo do que nós temos hoje e do que nós podemos ter amanhã, se a população realmente se interessar, reivindicar, cobrar, participar mais da gestão pública, cobrar mais dos nossos representantes. O quadro não tem nenhum tipo de objetivo de apontar quem não fez, por que não fez, mas mostrar que é possível fazer, né? E que fazendo vai melhorar muito a qualidade de vida dos distancianos. Então, eu fiquei muito feliz em ver que isso pode se tornar indicação, não só a solicitação da estrada que liga o Oricuri ao Abaís, mas a revitalização do saco. É preciso ter um estudo técnico, é preciso que a gente cobre da nossa bancada federal, que é quem pode ajudar nesse momento tão complicado, tão delicado para a Praia do Saco. É necessário que a gente veja obras estruturantes aqui para a cidade, é necessário que a gente dê uma nova vida à cidade. É lógico, isso demanda recurso, demanda tempo, mas precisa demandar a boa vontade dos nossos governantes e a participação da população. Então, eu fico muito feliz mesmo com essa repercussão do quadro Estância dos Meus Sonhos e peço que a população continue participando, né? É um quadro que a gente faz com muito carinho. Primeiro eu visito a comunidade, eu ouço a população, depois a gente traça um plano por vídeo e faz de uma forma muito didática, com um linguajar muito popular, para que as pessoas entendam que é possível a gente fazer mais pela nossa cidade, que é possível tornar a Estância uma referência estadual ainda maior, ainda mais expressiva, e para isso é preciso da colaboração de todas as pessoas. Então hoje amanheci o dia de quinta-feira muito feliz. Ok. Ô, Sueli, eu não tenho tempo, porque estou em entrevista com o Dominguinhos, que eu vou começar agora, mas eu preciso fazer uma pergunta, mas eu quero que você responda só sim ou não, porque outro dia eu vou chamar você para a gente falar com mais tempo. Mas eu queria só a resposta sim ou não, porque eu fiz um comentário aqui e falei sobre isso e eu queria ter desencargo de consciência, ter clareza. Eu disse que no comentário que eu não vejo você ensaiando pré-candidatura a prefeita. Então eu perguntaria, você é pré-candidata a prefeita ou não em 2024, sim ou não? Com toda certeza, sou pré-candidata a prefeita em 2024. Pronto. Muita coisa precisa ser discutida, precisa ser construída. Entendi, principalmente nesses 2 últimos pleitos, que o diálogo ele é importantíssimo, que pensar em instância como o centro do que a gente busca é o mais importante, portanto a gente não pode carregar vaidades, né, mas nesse momento eu sou pré-candidata a prefeita, sim. Ok, obrigado, Sueli, pela sua participação, obrigado pela informação. Um beijo, já desejar a todos os ouvintes aí um excelente feriado, um sextou antecipado, né, mais uma bela quinta-feira, e pedir a todo mundo que vai lá no Instagram, @Estância dos Meus Sonhos, participe, compartilhe, dê sua ideia e a gente vai chegar na sua localidade. Ok, obrigado, Sueli Barreto. Aí, Sueli Barreto lançando em primeiríssima mão, e o programa Dia a Dia Notícias lança o primeiro pré-candidato para 2024, que é Sueli Barreto, que até agora ninguém mais se lançou, né? Até agora, existem as especulações. Agora, dizer, sou pré-candidato a prefeito, Sueli Barreto é a primeira que faz e faz aqui no Dia a Dia Notícias, tá bom? Entrevista. Na segunda-feira nós fizemos um ponto de vista aqui que deu o que falar, até porque eu não sei porque gerou tanto interesse assim, que o áudio inteiro foi jogado nas redes sociais. Eu cheguei, quando fui ouvir, aí fui perceber, tinha 21 minutos
minutos. Eu digo, cara, eu nunca vi áudio de 21 minutos na rede social, mas jogaram esse áudio. Algumas pessoas tiveram interesse em, como se diz, viralizar o comentário que eu fiz segunda-feira. E até eu fui ouvir de novo para ver o que eu falei de tão especial assim. Confesso que eu não encontrei nada que não fosse apenas o que me pareceu óbvio do que eu disse. Mas isso também incomodou Dominguinhos Machado, né? Ou despertou a sua atenção, o seu interesse, e ele pediu espaço, e imagine, nem precisava ter pedido no ar, porque ele sabe que a hora que ele pediu espaço, o espaço estaria garantido, e ele está aqui no estúdio hoje, no dia que a gente tinha espaço, ontem estava muito cheio, para que ele possa falar. Então, não é uma entrevista, eu vou abrir espaço, depois até a gente pode começar a entrevista, mas eu abro espaço para que ele possa fazer o contraponto ao meu ponto de vista. Dominguinhos Machado, prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Luiz Carlos Santi. Eu quero aproveitar esse introito para lhe agradecer a sua forma democrática, cavaleira, como tem conduzido o programa, inclusive nos concedendo a oportunidade de fazermos alguns esclarecimentos que, na minha avaliação e de um grupo de companheiros e companheiras do campo democrático, progressista, do Partido dos Trabalhadores, da nossa corrente, se faz necessário. E eu quero aproveitar para cumprimentar também essa simpatia e mulher determinada, Wanda Oliver, que voltou. Oliver não, senhor, Oliveira. Oliveira agora. Oliveira. Mudei. Então, que bom. Oliveira. Apelidada como Rosa. Rosa. Né? Sabe por quê, não? Não. Apelido que Porque ele não sabe me elogiar sem me criticar. Não, mas quem botou o apelido de Rosa dela não foi eu, foi a mãe dela. Certo. Sabe por quê? Não. Porque é linda, mais fura de que nem um espinho brabo. Olha o que você fala, é linda mais fura, repara que gostaria. Valeu, Jesus! Repare. É linda, mas é espinhenta. Valeu, Jesus Cristo. É verdade. As palavras têm que... Na língua Diga portuguesa tem aí. sentido demais para meu gosto. Ele já sabe que os Mas é ouvintes porque dele são assim, É que não porque interpretam direito. ela é bonita, mas ela tem a capacidade de ferir muito as pessoas com seus espinhos. É a mãe dela que disse isso, viu? Então, Mãe, eu não disse assim, é porque eu sou um pouco bruta. Isso. Aí é por isso que ela colocou, porque tem a beleza, né? Mas tem o lado ali que tem que tomar cuidado. Só que é por isso. diferente de cavala. A cavala é aquela mulher da academia com corpão, que não é o caso dela. Ela é bruta, não é cavala. Mas olha, eu confesso que o Anda tem a cara da Mar Azul. Que bom. O Anda tem a cara do Dia a Dia Notícia. O Anda é um quadro de comunicação jovem instância que eu acredito terá um futuro brilhante pela frente. Já disse, já transmiti isso a ela. Ela sabe da minha admiração e do meu respeito. E quero cumprimentar também a atriz, poetisa, a Stephanie, que está aqui, essa outra simpatia. Segundo Hiroshi, a menina que mais se beija no forró do São João. Olha, e aí eu aproveito para cumprimentar aqui o meu querido companheiro Zé Carlos, que hoje está aniversariando, está ficando mais sábio. Zé Carlos é um estanciano de coração, um homem que tem dado uma contribuição muito grande aos movimentos sociais, ao Partido dos Trabalhadores, e muito me alegra e honra poder fazer militância com esse homem preto do povo, um verdadeiro irmão que a vida me deu. E Zé Carlos é uma pessoa que tem na minha casa e eu na casa dele carta branca para poder chegar, para poder sair. Então, Zé, Deus e a Virgem de Guadalupe lhe concedam muita saúde, muita paz. Você é um grande pai, um grande esposo, um grande amigo, um grande estanciano de coração. Abraço e digo isso com alegria. O nosso querido companheiro Joaldo dos Santos, que presidiu o Partido dos Trabalhadores, militante de lutas e de sonhos da minha geração, do Grêmio Estudantil do Walter Franco, um homem extremamente inteligente, que tem uma percepção do movimento, da política, como poucos, um homem que o balanço das marés, e maré grande, não conseguiu virar sua canoa, está fazendo a travessia da Boca da Barra, e já está quase chegando em terra firme, aliás, já está em terra firme, pronto para os embates que a vida sempre nos coloca. Então eu quero, companheiro, dizer que é uma também alegria muito grande poder tê-lo aqui com a gente. Cláudio Hiroshi, esse poeta, intelectual, produtor do programa Microfonia, aqui da Mar Azul, imortal, nunca mais morrerá, né? Eu já tinha dúvida se ele morreria, porque quem tem a obra de Hiroshi, a poesia não morre, e agora ele terminou de não morrer mesmo. Não morrerá jamais. Ele que é
Hiroshi, que é lá da Colina Sagrada Senhor do Bonfim, e um homem que tem dedicado a sua vida às letras, à arte, à ilustração. E aí, de Santinho, eu aproveito para cumprimentar também, que disse que iria ouvir o programa de algum canto desse planeta, pela sua missão, Mário Dias. Grande Mário Dias. De algum canto desse planeta. Segundo Titó, o embaixador de Estância em Brasília. Isso. Abraçar o Mário, a sua família, cumprimentar Raimundo Melo, esse grande irmão, os companheiros do Partido dos Trabalhadores, as companheiras, cumprimentar a sua grande legião de ouvintes, de pessoas que estão pelas redes sociais e que estão também acompanhando pelo rádio. Quero, de Santi, iniciar dizendo que a sua fala foi uma fala, como sempre, contundente, forte. E eu, além de ter uma admiração pelo senhor, eu respeito pela minha formação democrática, eu respeito qualquer avaliação, até aquelas que são adversas a mim, até aquelas que me questionam, porque uma coisa é você ser democrata, como diria o Milor Fernandes, quando eu mando é democracia, quando eu não mando é ditadura. Quando uma fala me agrada, é porque é um grande jornalista, radialista, comunicador. Quando não me agrada... Mete 3 processos. Exatamente. Isso, na minha formação de democrata, alguém que ama o debate, que ama a contradição, não poderia deixar de vir aqui, mais do que um contraponto, um diálogo, em forma de entrevista, de comunicação. E eu tenho 3 pontos que eu ouvi também, a repercussão. O senhor sabe que eu sou seu ouvinte, mas eu não estou tendo a possibilidade, como trabalhador da educação, que estou entrando em sala de aula muito cedo. Escuto apenas o introito do seu programa. Quando você diz acorda meu povo, e quando você não diz acorda meu povo, fica uma confusão no meu relógio biológico, porque eu ainda não botei o café para ferver, que quem faz o café lá em casa sou eu. Viu, Anda? Quem faz o café fui eu. E o meu café é um café bom, forte e com pouco açúcar. Resultado. E ouvi, reouvi, e confesso que pré-ouvi a sua opinião da última segunda-feira. O seu estilo é um estilo contundente, direto, forte. Um estilo que produz impacto. E eu tenho uma admiração pelo comunicador, mas mesmo assim me faz estar aqui para esclarecer e fazer alguns contrapontos, e vamos a eles agora. Fica à vontade. Primeiro, a saída do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, eu sou homem de um partido só. Eu tenho agora em maio 31 anos no Partido dos Trabalhadores. Comecei tão jovem como essas mulheres que estão aqui. A Stephanie, a Wanda. Sou da turma de maio de 1992. Eu fui da primeira geração de candidatos a vereadores pelo PT. Me chamavam de menino nas ruas. Eram os meninos do PT. E, portanto, um casamento, uma relação de 31 anos, tem altos e baixos. Há desgastes, há contradições. O que é que mantém um casamento duradouro? O afeto, o amor, a convicção. E o meu casamento com o Partido dos Trabalhadores, ele tem 31 anos de fidelidade partidária, de compromisso social e militante, político. Uma relação na alegria e na tristeza, com mandato ou sem mandato, com multidões e às vezes sozinho na solidão do meu quarto, rindo e também chorando. O meu casamento com o Partido dos Trabalhadores teve crise de Santiago. Essa crise foi uma crise que eu escrevi sobre isso. Eu tenho um artigo aqui no meu celular, eu publiquei no Jornal do Dia, foi publicado em sites, no Entre Notícia, que eu disse que a direção estadual do Partido dos Trabalhadores precisava fazer uma reflexão, porque eu discordei da forma como foram conduzidas as eleições municipais de 2020.
e publicizei isso no JL Política, publicizei isso no Jornal do Dia, publicizei isso aqui em Instância, no site Entre Notícia. A minha posição foi clara. Fiz uma autocrítica, já que eu sou do PT. Fiz essa autocrítica porque eu acredito que a metodologia e as prioridades da direção estadual do PT, nada com as questões locais. Nada, absolutamente nada. Poderiam ter sido diferentes, não foram. Mas isso eu já expressei, sabe a quem? Ao presidente João Daniel, um grande deputado, um homem que tem uma trajetória de vida e de luta que ninguém pode colocar em xeque. Desculpe, só para ficar claro para mim, quando o senhor diz que faltou essa ação da história, o senhor quer dizer que o senhor reclamou de uma situação e eles não tomaram providência, é isso? Não, eu fiz uma avaliação pós-processo eleitoral. Às vezes, quando você está no processo, você não consegue ver todo o processo. Quando passa, a gente tem clareza do que aconteceu, a forma como foi, a Perfeito. metodologia. Aí você comunicou a estadual. E Não só comuniquei. Eu escrevi no jornal, escrevi no site Entre Notícias, está aqui o Cláudio Rocha, eu publiquei no Jornal do Dia, eu fiz uma entrevista no JL Política. E o senhor se queixa que o PT estadual não tomou nenhuma providência, é isso? Só quero entender. Tomou. Ah. Tomou tanto que eu fiquei. Resultado. Ah, tá. E eu não, respeitosamente, alardeei que iria sair do Partido dos Trabalhadores. Nunca alardeei. Nunca. Expressei a preocupação, fiz a crítica, fiz o debate, mas não arrumei malas. Nunca arrumei as minhas malas, até... Mas aí, Domingues, aí são interpretações de ações. Você disse no seu programa que estava saindo do PT. Não, Não, eu ouvi você falar isso Não, no não programa. Bom, então eu vi mal. pode ter sido. E muita gente da cidade ouviu mal quando Certo. você disse que você ia sair do PT. E por conta disso, Dudu, e por conta disso, Arthur cobrou, inclusive, na participação nesse programa, que você definisse quando, ou se sim, ou se não. Porque e não foi de graça que ele pediu, que eles cobraram isso, porque o senhor tinha dito que Permita-me- pretendia sair do PT. permita-me, Ou então então- entendi mal e todo mundo entende mal. Permita-me Perfeito. explicar isso. Eu fiz a crítica, eu mostrei insatisfação com o meu casamento naquele momento, Perfeito. que é natural. Disse que havia sido convidado por outros partidos, inclusive pelo PSOL. Fui O senhor foi convidado ou o senhor procurou o pessoal? Não procurei, fui convidado. Quero aqui esclarecer. Pelo pessoal estadual. Fui procurado por gente da estadual, por gente da municipal. Gente da municipal, fui procurado por várias pessoas da municipal. Fui procurado e recebido, vou revelar aqui em primeira mão, pelo E por que o prefeito senhor de foi Aracaju. procurado se o senhor não disse que ia sair? Deixa eu concluir, Entendi. porque tinha um clima de insatisfação. E já disse aqui que fiz isso publicamente, né? Fui recebido em Aracaju, na prefeitura de Aracaju, pelo prefeito de Aracaju, que me convidou para ir para o PDT, Edivaldo Nogueira, estava com Mário Dias, tem inclusive fotos desse momento. Fui procurado para conversar com o senhor Bittencourt, Antônio Bittencourt, vereador do PCdoB em Aracaju. Fui convidado várias vezes para ir ao PSB pelo senador Antônio Carlos Valadares, pelo deputado federal Valadares Filho, mas eu não arrumei nada, não arrumei mala, sacola, bolsa, e não disse que iria sair, mas mostrei a insatisfação. E talvez isso tenha dado interpretação para outras pessoas dizerem que eu iria sair. Mas eu nunca disse isso, até porque, de Santi, uma liderança política do campo democrático popular, ela não pode tomar uma decisão sozinha. E eu ouvi os meus companheiros locais, todos eles, e eles disseram, não é momento de sair, nós não vamos sair, nós temos uma história aqui, você tem uma biografia. E acredito até que algum companheiro conversou com o João Daniel me convocou. O deputado João Daniel me convocou em Aracaju. Eu estive com o João Daniel em Aracaju. Inclusive com uma companheira aqui de distância que pode comprovar isso. E João Daniel me disse, Dominguinhos, nós temos um projeto para a Estância e para a região. Nós precisamos de você no PT. Você é um quadro. Sabe quando foi isso? Em 2021. Tudo isso são falas que se diz para alguém que está querendo sair, né? 2021. Não para alguém que estava insatisfeito. Não, mas satisfeito as pessoas estão... Insatisfeito é uma coisa. Crise no casamento não quer dizer que você vai divorciar. Então, eu conheço Estância de 20 anos aqui, e o PT de 20 anos de Estância, e depois que você começou, e Dudu, esse imbróglio de mau relacionamento interno, eu sempre vi, ou você, ou ele, ou o Arthur, já vi você, inclusive,
pegando pesado com o Arthur aqui no seu próprio programa e tal. Então, insatisfações sempre existiram. Agora, para as pessoas deduzirem que você queria, já que você disse que não disse que ia sair, que deduzir que você queria sair, foi uma insatisfação diferenciada, porque insatisfações sempre existiram. Não, teve momento de muita convivência tranquila, teve momentos mais tensos, só que como eu disse, é um casamento. Mas eu não disse isso. E às vezes, de Santi, a gente diz uma coisa, quantas vezes o senhor já colocou aqui determinadas coisas e as pessoas interpretam de outra Perfeito. forma, né? E aí, se não bastasse, Eliane Aquino, minha querida companheira Eliane Aquino, quero mandar um beijo no coração dela, ela teve uma conversa comigo também demorada. E o nosso querido senador Rogério Carvalho. Rogério Carvalho, que foi na campanha eleitoral de 2020, esteve aqui no lançamento da nossa campanha, como teve João Daniel, fez um esforço. Rogério contribuiu na medida do possível. Eu tenho gratidão por Rogério por conta disso. E aí o Rogério me convocou lá no escritório dele, em Aracaju, ali no bairro Jardins. Conversamos longamente. E aí o Rogério me disse: Dominguinhos, os caminhos são esses, são aqueles. Eu disse: senador, eu a partir deste momento vou ter uma conversa, quando sair daqui, com Márcio Macedo. E me dirigi à casa de Márcio Macedo, mostrei inclusive as fotos, Márcio Macedo com máscara, Hiroshi com máscara, Mário Dias com máscara, isso foi em 2020. E aí Márcio disse: meu irmão, eu tenho isso e isso aqui para a gente construir e caminhar. Vamos? Eu disse: vamos. E ali resolveu, no PT, para mim, por isso que eu não fiz aquele tweet no domingo para responder nada a mim, porque isso já tinha sido respondido em 2021, no início. Eu não fiz um tweet para responder a nenhum companheiro do PT distância. Eu fiz um tweet para responder a um site de lagarto chamado Cheixo, que eu não sei qual é a relação que tem com o prefeito Gilson Andrade, até acho que foi alguma nota, alguma missa encomendada, para plantar a divergência, a semente da discórdia que sempre tem feito com relação ao PT distância. E aí eu fiz um site. Se o senhor observou bem, o senhor do jeito que é sagaz e tem faro, feeling para a informação, o site saiu, o site publicou essa matéria, o Cheixo, no sábado. Eu fiz um tweet respondendo a esse site no domingo. Ponto. Respondi. Aí um assessor de Gilson, do prefeito Gilson, que é legítimo, levantou, fez uma matéria. Na segunda teve aqui a opinião do senhor e ganhou as redes sociais. E aí eu disse: é preciso esclarecer a minha relação com o PT. E dizer mais. Também fora dito no editorial do senhor, e as pessoas estimuladas pelas redes sociais, que a nuvem mudou e que eu estava ficando porque Lula presidente. Olha, em Santinho eu tenho carta que o latifúndio da estância mandou me assassinar. O latifúndio da estância mandou assassinar a mim e a outros companheiros do PT. Eu não tinha poder. O senhor percebeu, e a estância percebe, que eu nunca tive emprego no comércio. Por quê? Eu precisei fazer concurso público, porque a elite nunca engoliu que alguém como eu, pobre, da roça, filho de uma catadora de mangaba, de um trabalhador rural, de gente pobre, de marisqueira, pudesse discutir com autoridade, como eu fui vereador, sem nunca ter ido na casa de um prefeito pegar R$50 para botar gasolina, como eu vejo parlamentares se humilhando, pegando R$50 aqui e ali, fazendo acordo muitas vezes impublicáveis e antirrepublicanos. Não, eu sempre tive uma conduta reta e clara. Uma coisa que me marca muito é a minha transparência e a minha disposição e coragem de enfrentar esses temas. Então, eu não estou no PT porque as nuvens, não permaneço no PT porque as nuvens mudaram. Eu já estive no PT com nuvens bem piores. Era trovoada e com raios e trovões. E não é de 2020 para cá. Era quando a gente, para ir para as ruas, vou dar um dado aqui ao povo de Estância, ao senhor, que quando nós construímos o PT aqui, o PT não podia fazer reunião em espaço público. O PT fazia reunião na calçada da maçonaria. O único lugar que permitiu que a gente fizesse reuniões no Graco, na frente do Graco, onde hoje está sendo construída a delegacia,
porque os setores conservadores não deixavam, perseguiam. Então eu venho de longe, eu tenho uma biografia, e aí eu entro na tese de fazer política com Mário Dias. Eu continuo fazendo política com Mário Dias. Mário Dias é o companheiro do PT que mais almoça e janta comigo. Porque Mário Dias virou irmão mais novo. Eu tenho uma relação, a filha de Mário Dias é minha filha, a esposa de Mário Dias é minha irmã. Quando Mário Minha Dias... esposa é comadre de Mário Dias, minha filha dá benção a Mário Dias. A relação pessoal de vocês é indiscutível, mas política. e política. E política. Mas quando Mário e política, tanto é que quando Mário Dias saiu do PT, o senhor disse essa frase: eu não sei fazer política com Mário Dias. Sem Mário Dias. Sem Mário Dias, o que quer dizer isso? Porque eu não sei. Sim, mas por que deixaria de fazê-lo se a relação pessoal existe? Por que deixaria de fazê-lo? Isso quer dizer que Mário Dias, aonde ele estivesse, eu estaria com ele e ele comigo. Independente de estar no mesmo partido ou não, que é o que acontece hoje. Eu continuo do PT, inclusive presidindo. Então, ali era uma declaração de continuaria junto com Mário Dias em qualquer circunstância. Uma declaração que independente de onde ele fosse, independente de onde ele fosse, ele teria a minha casa, o meu apoio e a minha solidariedade. E tem. Mário Dias não dá um passo. Mário Dias não conversa nada com o ministro Márcio Macedo que não converse comigo, que não compartilhe comigo. Mário Dias é irmão. E eu confio plenamente em Mário Dias e Mário Dias confia em mim. Então eu continuo fazendo política com Mário Dias. E vou fazer muito mais política com Mário Dias. E eu quero muito mais estar com Mário Dias, porque Mário Dias é decente. E eu digo isso, e aí, de Santiago, eu caminho para a tese de que a traição. O verbo trair, traição, do latim, ele tem a mesma etimologia de tradição. Traditionem. Essa é a etimologia é a origem, a história das palavras. Seria prejudicar alguém, no sentido literal do latim. O meu voto em 2022 para o professor Irã. Deputado federal pelo PT, candidato à reeleição pelo PT, eu votei lá atrás. Vereador de Aracaju, não votei porque voto aqui, pelo PT, 2 vezes. Deputado estadual pelo PT, votei nele. Faltando 6 meses para a eleição, Irã no PT durante todo o mandato, ajudando muito o povo de Sergipe, eu sou professor. Irã, foi péssimo Irã ter perdido a eleição. Irã, homem de conduta reta, um grande deputado, defensor da democracia, da liberdade, e nos ajudou muito aqui em instância, inclusive com emendas impositivas da Assembleia, para a Lira, para a escola Gilberto Amado, para a escola Arabella Ribeiro, e etc, etc. Faltando 6 meses, Irã sai do PT para o PSOL, um partido irmão, o PSOL. Veja o Boulos em Brasília, veja qual foi o comportamento de Márcio Souza e dos companheiros do PSOL aqui na defesa da democracia, contra o fascismo, contra o bolsonarismo esdrúxulo e absurdo. O PSOL é um partido irmão. Lula já declarou, inclusive, que ama o PSOL. Muito bem. Neste momento há uma encruzilhada. E aí agora, Dominguinhos vota com quem? Política é compromisso. Política também é compromisso e não pode deixar de ser compromisso. Eu vim acompanhando Irã, porque Márcio Macedo me impediu para votar em Irã quando ele estava no PT, lá na eleição para estadual dele. Eu aí fui a Márcio Macedo, meu líder, meu comandante, o ministro Márcio Macedo. Márcio, a nossa corrente terá candidato? Não terá candidato. Muito bem. Márcio, como nós votaremos, Dominguinhos, eu vou liberar os companheiros da corrente. E aí liberou os companheiros da corrente. Eu disse, Márcio, Irã estava no PT até agora, e qual é a sua opinião? Ele disse, Dominguinhos, Irã está no nosso campo de aliança nacional, o pessoal é quem mais tem nos ajudado. Eu não vejo nenhum problema de você votar nesta eleição em Irã. E aí eu retirei a candidatura, o que ajudou os candidatos locais, no ato para fortalecer até as candidaturas que estavam aqui colocadas. Não fiz uma declaração contra nenhuma candidatura local, essas candidaturas locais são importantes, etc. E votei no professor Irã, mas não votei no professor Irã sem conversar com Eliane Aquino, que fez dobradinha com Irã
Esposa de Marcelo Deda em vários municípios desse estado. Votei em Irã. Olha... Então, só um parênteses. Pois não. Me parece que o senhor fechou o pensamento sobre isso. Veja bem, primeiro, a interpretar as Não, ainda palavras... não fechei, mas... Sim, mas a questão do uso das palavras até aconteceu com o Ana, né, quando eu falei que ela era rosa e usei uma palavra que não podia usar porque as palavras são usadas e tem muitas interpretações. Então, o termo traição em política é quando alguém vota em um candidato de outro partido, não seguindo o seu próprio partido, a linha do seu partido. Não é porque prejudicou alguém, mas é um termo usado pela política toda, não é por mim, quando alguém não vota no candidato do seu partido, que foi o que o senhor fez votando no Irã. Claro que as conversas de bastidores só o senhor tem conhecimento, de que conversou com a liderança, E que foi por isso apoiar. que eu estou aqui a esclarecer. Sim, mas elas não foram explicadas para justificar o seu voto antes. Se o senhor tivesse talvez colocado... Coloquei durante a campanha inteira. Não, Coloquei durante a campanha inteira. Então, eu não percebi... É que o senhor também estava focado, trabalhando... Não, mas eu não percebi... Aí, mas eu coloquei durante a campanha inteira. Tudo bem. Aqui a campanha de Santi, você que já Não, fez... tudo bem, deixa eu complementar, porque Pois bem. eu estou deixando o senhor falar muito à vontade, para depois Obrigado. tentar fazer alguns contrapontos. Certo. Então, primeiro, eu nunca percebi essa explicação. O que pareceu para mim, para qualquer pessoa, é que o seu voto foi apenas por uma aversão a Dudu, porque sempre foram contraditórios. Porque da forma que o senhor está colocando, então, aí agora já é outra questão, o que nos pareceu, é isso que eu estou dizendo, porque eu não sabia, ou pelo menos a instância não sabia, de todas essas conversas de bastidores que lhe autorizou esse voto externo. Tudo bem. A partir do momento que você diz isso, bom, está justificado, mas até não se saber disso, para mim é um voto que você, para ir para o conhecimento da realidade de instância, tendo o Dudu candidato, o senhor votou em Irã para não votar em Dudu, porque é avesso a candidatura de Dudu. Então, dentro desse aspecto, eu perguntaria ao senhor, então, quando o Dudu votou... Não sou avesso. Não, bom... Quando o senhor votou, então quando o Dudu, que teve Márcio Souza como seu coordenador de campanha política no passado a prefeito, e quando o Dudu votou nele, então também ele está justificado. Quando ele não votou no senhor e votou em Márcio Souza para prefeito, está justificado o voto do Dudu. Sem problema. Mas o senhor aceitou isso como sem problema? Sem problema. O senhor nunca bateu de frente disso com relação a essa postura? Vou dar o senhor três O senhor exemplos. achou natural o Dudu votar em Márcio Souza para prefeito? Sim. O senhor, Nunca eu fiz alguma declaração em algum lugar contestando isso. nem pública nem privada? Deixa eu colocar para o senhor outra questão. 2014 eu fui candidato a deputado estadual por distância. O vereador Arthur, né, que é um vereador experiente, 5 mandatos, nosso companheiro fundador do PT, votou em Chiquinho Galberto. Porque a corrente dele tinha candidato e eu era à distância. Arthur me traiu? Não, ele tinha um compromisso. O professor Dudu Francisco votou Alberto era de qual partido? do PT. Quando a gente falou traição política, você vota em partido de Calma. candidato de outro partido. Calma, eu vou chegar lá. O professor Dudu, eu era à distância, ele votou na professora Ana Lúcia, uma grande De qual deputada partido? do PT. Mas vamos pegar então, de Santi. Cláudia Trindade, presidente do PP distância. Votou para deputado federal, deputada federal em quem? Tem a menor ideia. Agostinho Ribeiro com o esposo André, Ribeiro com o esposo André Graça. André Graça eu sabia. Ela é traidora? Não. É compromisso. Com todo respeito, e eu gosto muito e admiração por É Dona Cláudia. traição política, Não, Dudu. não é- Você me desculpe, veja. Não é traição, é compromisso. Cláudia Trindade, ou Domingues Machado, ou qualquer pessoa. Cláudia é que traidora do partido- política? Sim, se ela fez esse voto, ela traiu o partido André dela. é traidor político? Se ele fez esse voto, ele traiu o Mas partido o senhor dele. sabe que ele fez. André, eu sei. André Graça cometeu traição política. Eu não tenho problema em dizer Traição palavras, política. não. Cometeu. O que é traição política, na minha interpretação, de Certo. todo mundo? Quando você é de um partido político, esse partido tem candidatura e você vota candidato de outro partido. Você traiu as candidaturas do seu próprio partido. Se André fez isso, se Cláudia Trindade fez isso, Dominguinho fez, ou quem quer que seja, cometeu uma traição política partidária. Isso é indiscutível. Isso eu discordo. Você pode colocar o nome de André, de Gilson Andrade, quem você quiser. Se você colocar o nome de minha mulher aqui, ela fez isso, eu vou dizer que ela traiu. Gilson Andrade, por exemplo. Ele votou para federal em quem? Em alguém do União Brasil. Gilson é traidor político? Ele votou no União no Brasil. Sim, votou em Andra. Ele é do PSD. A principal liderança do bloco. Ele é traidor? Se ele tinha candidato no partido de deputado federal, ele votou em outro, ele fez traição política com o partido dele. Ele fez traição- Gilson eu Andrade, discordo. André... o senhor discorda Discordo. porque o senhor fez a mesma não, coisa. Não é porque eu fiz a mesma Se o coisa. senhor não- veja bem, é se o porque senhor- na política é se o- compromisso, não, Santi. se o senhor não tivesse feito isso... O senhor é filiado ao PDT? Sou filho do PDT. O senhor votou em quem para estadual e federal?
Não votei em ninguém no PDT, que eu me lembre. O senhor traiu o PDT? Traí. Traiu o PDT. Eu não vejo assim. Eu vejo, mas não tenho o que ver. Mas, Dominguinho, não tem o que ver. Isso aí são justificativas que nós damos quando nos interessa dá-las. Veja bem, se você é de um partido político, você vota no candidato de outro partido, você fez uma traição política partidária. Isso é inegável, não tem o que se ajeitar nisso, não. Não é ajeitar, Agora é concepção. Você pode justificar. Eu fiz essa traição política porque tenho compromisso, que foi autorizado pela liderança e tal. Você pode justificar isso. Pode justificar. Minha justificativa é que eu não vi ninguém com expressão que merecesse o meu voto no PDT. Até porque o PDT em instância nem existe, é só um partido de fachada. O senhor tinha um compromisso, mas o Estado tinha. O senhor tinha um compromisso com alguém e votou legítimo. Agora deixa eu fazer uma outra questão. Deixa eu fazer uma outra questão. O senhor está dizendo que isso é traição. Traição política partidária, para ficar bem claro isso. Isso é o ponto de vista do senhor. O senhor não pode ser o dono da verdade, nem o do resto da humanidade. O senhor pensa assim, mas na humanidade não pensa assim. O senhor não pode ter a pretensão de pensar que a humanidade pensa como o senhor. Então, por isso esse debate sobre esse assunto está encerrado. Exato. Porque o que o senhor pensa e o que eu penso não tem que se discutir. Eu estou aqui para fazer o contraponto. Não, o senhor está querendo me convencer de que eu estou errado nesse ponto de vista. Não estou querendo convencer o senhor, porque eu não vou convencer o senhor. Então o senhor aceita esse ponto de vista meu, como eu aceito o seu. Eu não aceito. Porque não lhe convencer não é aceitar o seu ponto de vista. Não lhe convencer é fazer o contraponto. Na democracia, de sentido, não é uma voz só. Dominguinho, a democracia. Vamos deixar bem claro. Deixa eu concluir o raciocínio. A democracia é o quê? A democracia são várias vozes. Perfeito. São várias opiniões. São várias correntes. Para o senhor, é traição. Para mim, não é traição. Então não tem debate. Pronto, não tem, não. Tem, porque são pontos de vista diferentes. Só tem debate quando tem ponto de vista diferente. Não tem razão para o debate. Eu não vou mudar a sua opinião, porque você vai achar que eu não cometeu traição. E o senhor não vai mudar a minha opinião de achar que quem é de um partido e vota em outro comete traição política eleitoral. Não tem o que se discutir. Não, eu discordo. Então, Bom, o senhor discorda, do ponto de vista eu discordo. Então, não tem debate nesse assunto, cada um fica com sua posição. Cada um se respeita. Por exemplo, o senhor disse que Gilson Andrade, ao não votar para federal, é traidor. Não é isso? E ele e qualquer outro candidato, veja bem. Gilson Andrade é traidor. Colocando porque o senhor capciosamente colocou essas pessoas. Certo. Agora, eu tirando Não é capciosa não, exemplos reais. Não são exemplos reais, porque deve ter muito mais pessoas que fizeram isso e não foram citadas. Pronto, então tem, muito bom dizer que não vê. Mas quando o senhor cita essas pessoas, porque você acha que me inibe afirmar. Não me inibe, não. Qualquer pessoa que tem um partido político e votou em candidato de outro partido, tendo no seu partido o mesmo candidato, ele comete traição política eleitoral, seja ele quem for. E eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer as afirmações das coisas que eu acredito, porque eu defendo aqui é o mérito. Eu não estou preocupado com as pessoas. Eu defendo bem no meu mérito. Se você é de um partido político, inclusive eu mesmo, e vota no partido candidato de outro partido, você comete a traição política eleitoral. Partidária, você não tem nem o que discutir. Agora, o senhor pode justificar essa traição, agora negar não. Eu discordo, mas do ponto de vista do senhor, e como ponto de vista do senhor, eu respeito. Por isso que eu disse que a gente pode mudar o tema. Eu respeito o ponto de vista do senhor, o senhor respeita o meu, e eu coloquei isso para a opinião pública refletir. Eu não tenho a pretensão de que a minha fala seja a dona da verdade, nem o senhor. E agora, então, que o povo que nos ouviu, que julgue. Que julgue, exatamente. Mudemos de pauta. Eu tenho um outro ponto que eu gostaria de pois é, outro ponto. Que é o seguinte, há uma tentativa de desestabilizar a unidade do campo democrático popular e da esquerda. O campo político progressista, de desestabilizar, né? Só me dá licença, segura esse tema, que é o objetivo claro de tentar desestabilizar. Pronto. Né? O movimento de esquerda, né? Segura isso aí. Porque tem dois ouvintes, um é Márcio Souza, um é Neto Souza e o outro é Márcio Sarati. Deixa eu colocar os dois, porque me parece que os dois devem defender questões diferenciadas. Primeiro está Neto Souza aqui no meu celular. Neto Souza, bom dia. Bom dia, de Santi. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecer, Santi, pela atenção de sempre. É um prazer participar do seu programa, um programa de grande audiência. Inclusive, aqui na Cidade Nova, você, como sempre, faz um programa decente, voltado aos populares. Eu que agradeço. Uma pergunta a meu amigo Dominguinhos, um homem, na minha visão, de luta, um político que tem muito a contribuir à instância e ao Estado, porque, na minha visão, Dominguinhos é um político que tem a seção de Estado. Eu gostaria de fazer uma pergunta a ele. Dominguinhos, o que está acontecendo nos bastidores políticos? Eu tenho para mim que cada um faz o papel que lhe cabe no momento.
Então, eu deixo a pergunta a você. Quem e quais, porque tem aqueles da rede social, né? Porque é uma desgraça essa rede social, tem muita coisa que não presta, tem aqueles fofoqueiros de plantão. Mas quem tem essa vontade de destruir esse campo democrático, tanto que você fala? Quem tem essa tendência a fazer isso? Será algum agrupamento político que tem interesse na desunião do PT? Porque, assim, eu como cidadão que acredito na democracia, eu quero ver o PT unido. Quero ver as forças políticas unidas. Mas de quem vem esse interesse? Como político, como você vê esse interesse tanto de estabilizar a esquerda nessa cidade e, assim, o seu nome? Quero aqui desejar um bom dia a todos e um grande abraço. Obrigado, Neto Souza, por sua participação. Na outra linha, Márcio de Itarati. Bom dia. Bom dia, meu amigo de Santi, bom dia, Dominguinhos, grande homem, viu? Mas, às vezes, Dominguinhos, no afã de fazer correto, às vezes a gente peca muito. E eu também entendi, inclusive eu tive um encontro com você na loja, e eu disse que não via você fora do PT, porque eu tinha ouvido mesmo, no seu programa, você dizendo que estava saindo do PT, poderia sair do PT. Tá ouvindo? Tá ouvindo muito bem, alto e claro. E até eu entrei também para dar minha opinião aí, que é uma opinião. Você é um homem público, então você não pode se ferir muito quando alguém dá uma opinião sobre um homem público. Um homem público, quando ele entra na política, quando ele entra na vida pública, ele tem que saber que ele está sendo assistido por todos os ângulos, no comportamento familiar, no comportamento político, no comportamento na comunidade, em todos os ângulos, como eu estou dizendo. Então, eu tive que dar meu contraponto, porque eu conheço você desde, como você disse mesmo, desde menino. Eu conheci vocês dando comício numa carroceria de uma caminhonete ali na rua do Aquidabão, onde eu morava, onde eu morei a vida toda, e o pessoal chamava realmente de meninos do PT. E eu achava muito bonito a sua amizade com o Dudu, e essa amizade foi quebrada. Por isso que eu disse que na política existe tudo, menos amigos. Amizade, isso é muito contraditório. Amizade e política não conversa muito, não amarra muito, porque no momento em que você se dispõe a apoiar outra pessoa que não é aquela pessoa do seu partido, aí você já começa a quebrar aquele ritmo de amizade, aquela ligação, aquele elo. E aí você teve uma vez, numa entrevista que vocês deram lá atrás, bem lá atrás, que vocês eram muito amigos, você disse que Dudu e você era carne e unha. E essa carne e unha foi arrancada, foi extraída. Da unha, a carne perdeu essa unha, porque vocês brigaram, eu posso dizer até esse nome mesmo, brigaram, e essa amizade foi torada, foi exterminada. É por isso que eu disse que se você sair, por exemplo, candidato a prefeito de Estância, ou candidato a qualquer coisa, e Dudu e a corrente dele aí não apoiar, vai ser praticamente óbvio, porque ele se sentiu traído, como o próprio PT mesmo, dentro da cidade. Isso é notório, foi muito claro. O povo de Estância todo assistiu isso, e o povo de Estância viu que foi traição, né? O nome dado. E de Santi está correto quando ele diz que você tem um partido, você é presidente do PT, e vota, tem um candidato a deputado estadual dentro da sua própria cidade, onde você é presidente do PT, e você vota num candidato de outro, e porque foi você, isso não é traição, eu não sei o que eu posso dar esse nome. Mas de Santi é como eu disse, né? Vida pública, a gente tem que... Okay. A gente está assistindo e a gente tem que dar a nossa opinião, mas é uma pessoa admirável, Dominguinhos, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Assina embaixo. Obrigado, ele sabe disso, a gente tem uma amizade, não de amigos, né? Porque amigo é muito difícil esse nome, amigo, mas eu tenho um conhecimento com ele, tenho muita admiração, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito lutadora, e eu admiro muito mais
tem as contradições aí. Ok, Deus obrigado, abençoe Márcio. e que nos dê um bom dia. Obrigado. Olha, claro, eu sabia que essa entrevista ia gerar participação externa, e eu queria só que as pessoas fossem mais resumidas, porque e já queria pedir licença para o Sino, eu nunca peço isso, vou pedir hoje, mais meia horazinha de programa, tá certo? Eu ia ter, porque já são 9 horas, parceiro, eu queria lhe pedir essa caridade, você me dá mais 30 minutos no seu programa musical, né, ele peça essa caridade, né, hoje, tá certo? Porque eu saí, havia que participação. Nós temos 2 ouvintes mais na linha, eu só peço que sejam mais objetivos por causa da questão de tempo, só por isso, tá bom? E já esperando que Pocino atenda, porque Pocino também pode não atender, e manda ali, não, sai daí, tá, né? Mas Pocino é um gentleman, Pocino, embora seu candidato a presidente não ganhou a eleição, mas ele é um gentleman. Eu tenho na linha de cá Marcos Carioca e Diogo Oliveira na de cá. Marcos Carioca, bom dia. Bom dia, Santi. Bom dia, entrevistado Dominguinho. Bom dia a todos os ouvintes. Santi, é inegável, pelo menos na minha concepção, que as suas opiniões, elas são excepcionais. E você é um dos melhores âncoras do país. Obrigado. E por isso que a gente, do mesmo jeito que dá atribuições qualificativas, a gente também acha no direito de fazer algumas cobranças, não é nem cobrança, seria umas dúvidas. Claro. Porque você sabe que a sua opinião, ela mexe com a cabeça de muitas pessoas. É o objetivo. E na sua análise, eu percebi o seguinte, você disse que todo âncora de programa, ele tem que ter algumas qualificações que você tem, ser imparcial, né, buscar notícia, buscar as informações, e você disse que não tinha conhecimento dos bastidores, e você fez a sua análise sem esse conhecimento. Aí eu lhe pergunto, já que você tem essa grande amizade com Dominguinhos, esposa e todo mundo familiar, por que antes da sua análise você não procurou com o próprio Dominguinhos, né, ou alguém ligado diretamente a ele, esses bastidores para que você pudesse fazer uma concepção ou uma análise melhor, mais refletiva nesse sentido. E também sobre a questão da traição política. Nesse quesito, você mesmo admitiu que você traiu e você considera as outras questões como traição, é isso que você falou, como traição política. Como você fez a análise do contexto em termos do PT, gostaria de perguntar se você vai fazer essa análise também, esses editoriais de suma importância, com outras tendências, né, com outros agrupamentos, com outros partidos. Porque ficaria uma coisa, não caracterizava uma parcialidade e se tornaria imparcial, que eu considero você imparcial. Então, você entendeu as 2 perguntas? Entendi todas. Pronto, muito obrigado pelo espaço, desejo a todos. Obrigado. Um bom dia, com muita saúde, paz no coração, um excelente feriado para todos. Com muita paz. Obrigado, Marcos Carioca. Como é para mim, deixa eu responder logo, já que eu estou deixando as Dominguinhos para ele responder em bloco. Olha, Marcos, primeiro, eu não sou do PT, eu conheço Dominguinhos, sou do Dominguinhos, respeito muito Dominguinhos. Aliás, eu até ia falar isso antes, vou colocar agora. O respeito ainda mais a partir de hoje, porque ao invés de discordar de minha opinião e meter 3 processos nas minhas costas e perder em 2 instâncias por 7-0, ele veio aqui o programa e pediu espaço e olhando nos meus olhos está rebatendo o que eu disse. Isso é ser democrático realmente, é não ser coronel, é não ser castrador, é não ser cerceador de liberdade de expressão, e eu respeito muito mais por isso, e ter coragem. Porque o homem que tem coragem, ele vai para o enfrentamento, isso não quer dizer trocar murro com ninguém, mas para o enfrentamento do debate, que é o que o Dominguinhos está fazendo aqui hoje. Isso só aumenta e não tem a admiração que eu sempre tive por Dominguinhos. Mas eu não sou do Partido dos Trabalhadores e eu não tenho obrigação de saber dos debates internos do PT. Ponto. Segundo, porque eu não fui perguntar primeiro, tudo que eu falei, se você me permite, Marcos Carioca, para mim até agora nada foi desmentido. Tudo que eu falei é a minha opinião sobre os fatos, e o fato de eu não conhecer os debates internos do PT não nega a minha avaliação sobre os fatos, que é a mesma avaliação que você, ouvinte, está fazendo. Porque minha função aqui é fazer interpretação, inclusive, pelo que como ouvinte vê a questão. Como eu vejo, como radialista, como Dominguinhos, inserido no problema, é uma coisa. Como é que o ouvinte vê? Então, minha função aqui é fazer essa tradução, colocar no ar a interpretação do próprio ouvinte. Então, eu estou colocando pelo que você viu, pelo que os ouvintes veem, do que é essa relação de Dominguinhos com o PT e esse processo que se estabeleceu pós-eleição e os conflitos com o próprio PT, por conta, inclusive, de Dudu. Não tem nada, para mim, nada, nem no momento aqui eu me senti mentiroso, porque a minha interpretação está pautada nos fatos realizados.
da minha interpretação dos fatos. Dominguinhos, além não é uma interpretação, ele está trazendo fatos internos que eu não preciso conhecê-los para dar a minha opinião. Senão, cada opinião que eu for fazer aqui, eu vou ter que procurar o governador do estado quando eu quiser criticar, porque ele ficou com os 15 milhões do governo do estado, porque isso não existe. Né? Isso não tira ao meu respeito pelas pautas. Segundo, se eu vou fazer com outros partidos, se os partidos me interessarem, se as pessoas me interessarem, se o tema me interessar, eu vou fazer com todos. Mas eu só pauto os assuntos que me interessam. É um direito que eu tenho como âncora do programa. Os assuntos precisam me interessar. E eu achar que eles vão interessar aos ouvintes. É a prerrogativa que eu tenho como âncora. Se eu não tiver isso, né, não tem sentido eu estar aqui nesse programa. Então, se o assunto for interessante para mim, se eu achar que ele é importante para mim, se eu achar que ele é contribuidor para os meus ouvintes, eu vou buscar e debater qualquer um. Tem uns que eu não vou, nem sequer vale a pena tocar no assunto, porque não contribui. Então, que isso fique claro também. Não tenho nenhum compromisso de que faço análise de um partido, tenho que fazer de todos. Eu faço análise do partido que eu achar que vale a pena fazer e que é interessante fazer e que meu filho de jornalista exige que eu faça, para ficar isso bem claro. Diogo Oliveira, bom dia. Diogo? Tá aqui no meu. Diogo? Bom dia, Santi. Bom dia, Wanda, Stephanie, todos os ouvintes da Maravilha FM. Bom dia, entrevistado, professor Dominguinho. Santi, como eu estou de férias, então hoje peço licença do cargo de assessor de comunicação para entrar na pauta política a respeito. Até porque assim, a minha missa é de corpo presente. Então, quando o Dominguinho ele falou de um assessor, ele estava falando por mim, porque foi a coluna Comunicando que repercutiu o fato, botando com os temas da matéria Dia do Fico. Então, foi citado indiretamente. Então, tenho esse direito de estar adentrando na conversa. Primeiro, Santi, esclarecer o seguinte, que, embora o professor Domingos tenha mudado de opinião, a fala dele, o contexto que ele deu à fala, foi justamente de saída do PT. Porque Mário Dias tinha publicado uma carta de dissiliação do PT, Dominguinhos fez um programa dele, um editorial, onde disse: não sei fazer política sem Mário Dias, e para bom entendedor, minhas palavras bastam. O vice-presidente do PT, José Carlos, seguiu na mesma linha, indicando que sairia do PT, tanto que eles foram para o PSOL. Só que só não foi feita a filiação ao PSOL, porque o dirigente local, o Márcio Souza, acabou barrando. Inclusive, ele deu essa entrevista informando que Dominguinhos foi barrado. E segundo Santino, não tem segundo informações, inclusive, de fontes muito confiáveis, quem barrou a entrada de Dominguinhos no PSOL foi Márcio Souza. Então, se alguém barrou, exatamente, alguém buscou. O próprio Márcio Souza disse isso em entrevista. Ele disse isso? Disse isso, que acabou barrando a ida de Dominguinhos para o PSOL. Então se alguém barrou, é porque alguém foi, né? Exatamente. Então, só explicando assim, primeiro, o Comunicando, ele não tem vinculação. Quando ele fala assessor, ele quer vincular o Comunicando. O Comunicando existe desde 2010. Inclusive, até agradeço, porque tem pautado até outros sites, né? Por exemplo, o Entre Notícias, que acabou publicando uma matéria repercutindo uma nota do Comunicando. E o último ponto, Santi, que eu quero colocar é que a pessoa tem todo o direito de mudar de opinião. Eu lembro de uma frase de Maluf, quando ele disse, né, vote no Pita, se ele não for um bom prefeito, nunca mais vote em mim. E dali em diante nunca mais ganhou uma eleição. Jacques Barreto também. Coisa, o exemplo local, o Jacques Barreto, ele disse, olha, não vote em mim, e acabou mudando. Então, por isso que Belivaldo disse que não ia dizer isso. De refletir melhor, de pensar melhor e dizer. Mas que tudo que Dominguinhos colocou era que estava de saída do PT, isso sim foi isso que a coluna Comunicando refletiu. Abraço pelo espaço e bom dia para todos. Tá vendo, Marcos Soroca? Porque eu não acho que eu me sinto descredibilizado pelo comentário que eu fiz, sem conhecer o debate interno do PT, por essa razão. Pois não, eu acho que agora você pode ficar à vontade aí, foram algumas participações. Santiago, me permita cumprimentar Cristóvão Souza Júnior, Titó. Titó é uma referência, vem de uma tradição familiar extraordinária. Seu Raimundinho realmente foi um dos grandes, se não o maior prefeito da história dessa cidade. E Titó é um grande estanciano, um homem que cobra, reivindica, faz crítica, enfrenta a diversidade. Então eu quero abraçar Titó e dizer, Titó, que essa luta tem pautas que são estancianas. Olha, tem 3 pautas de sentir. Que quando o Estância abraçou todo mundo, independente da coloração política, partidária, ideológica, deu certo. Vou lhe citar aqui uma. A Diocese de Estância, em 1960. Estância abraçou aquela pauta.
como abraçou aquela pauta, o que foi que aconteceu? A diocese veio para o nosso território. A universidade, batemos cabeça, perdemos para Lagarto. Então a pauta da estrada do Abaís, que Tó falou, e eu aproveito para abraçar a minha querida amiga Sueli Barreto, um grande nome, e se Deus e a Virgem de Guadalupe permitisse que Sueli fosse prefeita, eu me sentiria em grande medida contemplado, porque Sueli é um grande quadro, comprometida, pensa políticas públicas, e ela está fazendo umas caminhadas lindas, Estância dos Meus Sonhos. Eu quero parabenizá-la, porque ela tem exatamente repercutido temas importantes. A polis, no sentido grego, que deu origem à política, ela é feita pelo debate, a partir da ágora. Então, o debate na política, o dissenso, a divergência, é fundamental. Isso é salutar. Aliás, sem isso, vira ditadura, né? Resultado. Então, eu quero abraçar aí o Titó e abraçar a Sueli. Cumprimento o Neto Souza, e já respondo ao Neto Souza. A pergunta, eu quero cumprimentar o Neto Souza, quero cumprimentar o Márcio Tarati, que é uma pessoa que eu gosto muito. Márcio participa, exerce a sua condição de cidadão. Márcio é um grande estanciano. Eu gosto muito de Márcio, tenho uma relação com Márcio muito fraterna. Mas discordo de Márcio com relação ao que ele falou aqui de traição. Porque se a traição, o conceito de traição que está sendo colocado, que foi colocado pelo senhor, que o senhor discordou de mim, e eu respeitosamente discordei do senhor, por Márcio, aí serve também a traição para essa mulher tão respeitada e que eu gosto tanto, Dona Cláudia Trindade, presidente do PP municipal e que votou no outro partido. Mas isso já confirmei serve aqui. Para Gilson. Não, eu estou dizendo com relação à fala de Márcio. Mas já foi confirmado isso aqui. Serve, inclusive, para outros. Sim, pra traição todos. não pode ser só com relação a mim. Perfeito. Mas eu discordo dessa todos. tese, inclusive, da traição. E o nosso querido Marcos Carioca. Eu cumprimento o Carioca não tenho... A pergunta foi ao senhor, o senhor já respondeu, abraço Carioca. Carioca realmente, em alguns momentos, faz opiniões muito contundentes. O Diogo Oliveira, que é assessor do município, que está em férias, o Diogo é um jornalista formado em comunicação social, sempre muito crítico, e eu tenho a compreensão que a contribuição maior do Diogo Oliveira é em fazer mesmo contraponto. Ele ajuda a esquerda a avançar quando ele faz crítica. Mas, Diogo, me permita, eu já expliquei aqui, e não vou mais voltar a isso, por uma questão até de tempo e de não cansar os ouvintes, eu já expliquei como foi o que aconteceu durante a minha chateação com o PT e como isso foi superado no diálogo com os companheiros internamente, aqui, e no diálogo com as lideranças Até estaduais. porque ele não nega isso, ele só diz que ele só fala da interpretação dele, que também é a minha. Essa é a interpretação Aí, dele. pronto, que o senhor discorda e tal. Que eu discordo e que tem que ser respeitado. Porque o senhor acha que tem outras fundamentações para ela, mas... Exatamente, tem que ser respeitado. Agora eu entro no terceiro ponto para dar essa contribuição. Olha, há uma tentativa, porque a chapa bolsonarista, distância, Quem é a chapa Bolsonaro? André Graça e Misael Dantas. A chapa bolsonarista está formada, na minha opinião. O senhor pode até discordar. A chapa bolsonarista está formada. Mas os bolsonaristas locais, a chapa bolsonarista, eles diziam que Estância ia ter um WO. O WO no esporte. Você já jogou futebol? Já, sim, claro. Tá com a camisa A ausência do time concorrente. Não, eu estou por acaso. Hoje, quando fui saindo de casa, aí tem essa camisa aí na frente, aí eu peguei, porque aqui no programa esportivo não vai alinhar, não se faz nem propaganda. Mas encontrei essa camisa, eu não vou vestir essa, porque já estava meio no escuro, né, de manhã cedo, sem querer. Olha, de Santi, era WO. E se propalou aos quatro cantos, era WO, já ganhou, oba. E me parece que essa chapa bolsonarista, né? Bolsonaro desmontou o país, Bolsonaro cometeu genocídio contra os Yanomami, Bolsonaro desinvestiu. Hoje o Lula anunciou agora há pouco 2,44 bilhões de reais para os institutos e as universidades. O Bolsonaro destruiu, deixou o pesquisador a pão e água. Criou e alimentou discurso de ódio entre todos. Discurso de ódio. Então, quem é que não sabe a instância que André Graça é bolsonarista? Todo mundo sabe. Agora, num determinado momento, ele recuou, isso é da política. E eu gosto do André, pessoalmente. Gosto do André Graça.
Misael Dantas, assumiu o meu programa, é bolsonarista, o homem é bolsonarista convicto. Então essa chapa bolsonarista está criada. Era WO. O campo democrático popular, progressista, começamos a dialogar. Com isso o senhor está querendo dizer Conversar. com isso o senhor está querendo dizer que caso André Graça fosse prefeito de Estância, ele iria implantar nessa cidade uma gestão voltada com a metodologia e de discursos e pensamento de Bolsonaro? Não, eu estou dizendo eu estou dizendo apenas que eles são bolsonaristas, a chapa dele. Não posso prever, adivinhar a gestão deles. Aí só na prática. Isso quer dizer então o Não, quê? isso quer dizer que eles têm eles defendem, eles concordam e eles defendem as teses políticas de Bolsonaro. Se eles vão implementar aqui é outra história. Agora, eu quero, de Santi, colocar o seguinte: o campo democrático popular, se depender de Dominguinhos, o filho de Dona Joaninha e seu Bezinho, vai estar unificado. Com Márcio Souza e todos os companheiros do PSOL, com o professor Dudu, com o vereador Arthur, com o vereador Evandro da Praia, que tem feito um grande mandato, com o vereador Isaías de Jesus, na luta aí pelos servidores, com mulheres, com negro, com gente da periferia, com o PSB, que agora está sendo liderado por Edinaldo, com os companheiros do Avante, o João Paulo, do bairro Bonfim, já começou a construir isso. Nós vamos construir um campo político e vamos para o campo. Estamos fazendo um trabalho de aquecimento, você sabe que senão dá distensão, né, muscular, um trabalho de aquecimento e vamos entrar no gramado. Se tiver um bom juiz, vamos jogar. O Itabaiana ganhou para o Internacional lá no Beira-Rio, na década de 70. Às vezes o melhor time fica de sapato alto e arrogância e o resultado não é o esperado. Como aconteceu com o Flamengo. Eu até cheguei a dizer isso, inclusive entra em campo com força, porque se acontecer o que eu acredito que vocês estejam apostando na polarização, só a polarização já dá um equilíbrio na disputa. Ela tem a força de catapultar todos, então tira a grande diferença entre os dois só pelo fato de ser a polarização. Então essas forças que o senhor está montando, caso haja a polarização, caso Ivan Leite não seja candidato, que seria a terceira via que desmancharia a polarização, todos iriam, né, digamos assim, praticamente com iguais chances, mas Ivan Leite não entrando no processo, são as duas candidaturas que polarizariam, na minha opinião. De novo, a minha opinião, né? Você sabe a discussão interna de vocês, do que eu analiso. Natural. Essa representação de vocês, junto com o candidato do governo de plantão. A polarização daria força a vocês. Eu falei isso, inclusive, no comentário também. Exato. E, de Santi, resultado. Titó, que é muito importante, nós queremos que esteja com a gente. Não, ele quer que você apoie a candidatura dele para vereador, mas agora quer estrutura. Vamos quer conversar. Estrutura para a campanha. Iremos conversar com Sueli Barreto, que é um grande nome. Iremos conversar Ela com fazer todas parte desse agrupamento? Também. Iremos conversar com todas as mulheres, com todos os homens que queiram uma mudança no que está aí. Tem um projeto liderado por Gilson Andrade, eu discordo desse projeto. Ele pode estar sendo muito bom para algumas pessoas, mas eu tenho divergência com relação a ele. E olha, vou trabalhar duro pela unidade. Arthur, candidato a prefeito. Dominguinho estará na rua 24 horas por dia pedindo voto. Votando, pedindo voto, conversando, trabalhando nos bastidores. Professor Dudu, Dominguinhos, estará lá pedindo voto e fazendo campanha. Deixa eu fazer uma pergunta direta. Dominguinhos, é porque em cima disso, o senhor tem, claramente até falei isso, né, criado essa tentativa tirar a palavra tentativa, esse fortalecimento, que eu chamo dos partidos de oposição de esquerda, que o senhor chama do movimento, né, como é o termo? Progressistas, da distância, constantemente. Isso é lúcido, é perfeito. Mas existe, indiscutivelmente, não sei se o senhor vai negar, divergência dentro do seu próprio partido. Então eu pergunto, o senhor está construindo isso também dentro do PT? Ou seja, o senhor já falou com o Arthur sobre isso? O senhor já falou com o professor Dudu sobre isso? Está sendo providenciado. Vou contar uma história para o senhor e para os ouvintes. O que está sendo providenciado? Uma agenda marcada? Providenciado a construção do processo de 2024. Estamos no tempo da bola. Eu vou lhe contar uma história rápida de 30 segundos. Collor foi candidato a presidente em 1989. E o Leonel Brizola foi candidato a presidente. Filho da mãe para lá, filho da mãe para cá. Collor ganhou a eleição no segundo turno contra Lula, em 17 de dezembro de 1989. Brizola, depois do processo ditatorial, que o senhor lutou contra a ditadura, defendendo, obviamente, os valores democráticos, como artista. Brizola ganha para o governo do Rio em 90.
Collor encontra Brizola no aeroporto do Galeão. E Collor das costas da Brizola. Brizola dá uma volta e fica na frente. Diz: presidente Collor, há uma voz mais alta do que a minha do senhor. A voz do povo do Rio de Janeiro e do Brasil. Isso quer dizer que você vai fazer isso com o Dudu? Vai atravessar na frente dele? Quando? Não precisa necessariamente atravessar na frente, porque nós não temos galeão. Sim, aqui. para ele dar frente. Nós não temos galeão aqui. Então, Dudu, nós não temos galeão aqui. O nosso método aqui será outro. Com todo mundo que queira a unidade e ouvir, todos nós, ouviremos a voz do povo distância, que é mais importante do que a voz de Dominguinhos. E mais importante do que qualquer projeto que não seja um projeto da unidade. Então, Luiz Carlos de Santi, eu estou muito tranquilo. Eu sei o que eu conversei com o ministro Márcio Macedo. Perfeito. Eu não sei, né, viu, Marco Carioca? Marco Carioca, eu não sei, né? Não Isso sabe, é difícil, nem né? Marcos Carioca também sabe. Quando eu avaliar, eu vou ter que avaliar sem saber disso, né? Deixe-me só concluir esse raciocínio para caminhar aqui para o fechamento. E deixa eu aproveitar também que eu soube que o Porcino já está na emissora e ele está reclamando do horário dele, então a gente vai ter que fechar 9h30 mesmo para diminuir o tamanho da bronca. Então, eu trabalharei duro. Aliás, estou trabalhando duro, madrugando nisso. 10 horas. Santi, eu já fiz campanha com banana no bolso. Eu não almoço, eu visito, eu vou na porta de fábrica. E eu estou fazendo isso com os companheiros, estou conversando, mobilizando os partidos. Nós vamos ter uma candidatura, porque é triste, uma cidade politizada como Estância, um time dizer, ó, é WO, e não tem nem graça, campeonato WO, Santi, não tem nem artilheiro. Isso é uma presunção desnecessária. Mas o senhor está dizendo que vai procurar conversar pessoalmente com o professor Dudu? Não, eu disse que o PT vai estar discutindo. Então será através de intermediários. Eu disse que o PT está deflagrando o processo de diálogo coletivo. Não é eu e Dudu de Santi. Nem Dudu, Dominguinhos. Dentro do PT essa é a interpretação do senhor, não. Dentro do PT distância. E os companheiros não vão? Não estou falando isso. Estou falando que o problema... A construção é coletiva. Eu estou falando que a divergência dentro do PT distância passa por Dominguinhos e Dudu. De minha parte está resolvido. Como? Sem conversar? De minha parte ele já lançou o Arthur e disse que se Arthur não quiser, ele é candidato. Se ele for candidato, eu voto nele. Vocês não vão conversar sobre isso? Estou à disposição. Não vai apresentar seu nome para ele? Estou à disposição para conversar. Mas vai esperar que ele chame, é isso? Não, vou conversar. Vou construir primeiro no PT para depois definir a candidatura. Porque como é o senhor que está construindo, não cabe ao senhor convidá-lo para conversar? Não é eu que estou construindo, não. Não, o movimento Deixa eu dizer uma coisa ao dos senhor. partidos... Deixa eu dizer... Como é o nome? Dos partidos... Do campo progressista, o senhor está construindo? Não, eu e várias pessoas, é várias mãos, você entendeu? É projeto coletivo, não é pessoa só. Deixa eu dizer uma coisa ao senhor. A chapa bolsonarista é André Misael. A chapa do Campo Democrático Popular tem vários nomes. Ai, que coisa fantástica. Tem Dominguinhos, que pode se colocar, que não me coloquei ainda. Tem o vereador Arthur com 5 mandatos. Tem o professor Dudu, que saiu fortalecido dessa eleição. Tem Márcio Souza, que poderá ser candidato. Tem a companheira Ivônia. Tem Alberto Prado. Tem doutor Hildo Oliveira. Tem Zé Carlos. Tem Joaldo. Tem Hiroshi. Tem o PT todo, pelo jeito entendi. Então, nós temos, não tem o PT todo, não. Não é todo mundo, não. O PT tem 1.500 se deixar, o senhor vai longe, né? Mas o que eu quero dizer, se deixar, o senhor vai longe dessa relação. O que eu quero dizer é que, apesar disso tudo, tem um imbróglio. E o imbróglio passa apenas por duas pessoas. A minha pergunta direta foi... A minha pergunta direta não, é objetivo. O senhor vai chamar Dudu para conversar pessoalmente? De minha parte está resolvido. E oportunamente iremos sentar e conversar sim. O senhor vai chamar o professor Dudu para conversar? Oportunamente iremos sentar e conversar, no momento adequado. Não é resposta. É resposta. O senhor vai chamar Dudu para conversar? Não é a resposta que o senhor quer. Oxente. Não é a resposta que o senhor quer, mas é uma resposta. Oxente. Eu estou dizendo ao senhor que nós vamos conversar, nós estamos construindo. O senhor quer agonia, rapaz? Não, eu só quero saber se cautela o senhor vai... Cautela e caldo de galinha não faz porque mal. Um de vocês dois vai ter que se propor a conversar. Isso só quero dizer, não é agonia não. Eu estou pronto para conversar. Vai ter que decidir que vai conversar com o senhor. Eu estou pronto para conversar. Eu estou pronto para conversar. E o projeto é coletivo. Quando o projeto é coletivo, é importante deixar isso bem claro. Não se pode personalizar em fulano ou beltrano. O projeto é coletivo. Dominguinhos, veja rapidamente o que é que o pessoal fala no Face aí, para o senhor fazer uma ração em 2 minutos e fechar tudo, porque o Porcino está querendo o horário dele. E eu peço perdão, viu, Porcino, você tem toda a razão, o programa é até às 9 horas, mas às vezes, quando a entrevista, ela pega esse rumo mais assim acirrado, a gente acaba extrapolando, né? Como às vezes o senhor não chega 9 em ponto para começar o programa, eu fiquei com mais liberdade, mas lhe peço desculpa por avançar no seu horário, o senhor tem toda a razão de reclamar do seu horário, tá bom? Veja aí, rapidamente. Diogo Oliveira, o dia do Fico gerou um grande rebuliço. Abraço à entrevistada Dominguinhos. Simone Almeida, grande Dominguinhos, um grande parlamentar que a Casa do Povo perdeu, que volte, a sua ausência é muito sentida.
Raimundo Melo, se votar no companheiro Irã Barbosa, estão interpretando como se fosse traição. Então a sociedade pode dizer que Gilson Andrade traiu o PSD. Eu disse aqui e não que ter votado em nenhum dos Gilson Andrade 17 traiu. candidatos. Essa pergunta é essa. E eu defendi o prefeito. Viu? Claro. Nesse momento, não interessa o Miguel defender o prefeito. Pelo menos nesse momento. Pedro do Porto, bom dia de Santi, é o entrevistador, amigo Dominguinhos. Eu também, na época, com a saída do Mário Dias, eu entendi que o Dominguinhos iria sair do PT também. O mundo todo entendeu, mas diga. Próximo. Marquinhos do Piaitinga, 2 homens que admiro muito. Luiz Carlos e José Domingos Machado. Grande Marquinhos. Você é o terceiro. Peraí, viu? Não tem nenhum questionamento, nenhuma pergunta, porque não. tem alguns que são fora do Não, assunto. não tem, não dá nem tempo mais para isso. Hoje eu peço desculpa aos internautas, não temos como ler os conteúdos todos, não, tá bom? Tiago Dória, dá gosto de ver esses dois cabeças pensantes da nossa cidade debatendo política estanciana. Muito obrigado, Tiago. De Santi, vai entrar no bloco de esquerda com o PDT ou vai trair a ideologia partidária? Olha, deixa eu responder Tiago Dória. Eu não participo do bloco porque eu nunca fui convidado. Aliás, eu fui perseguido por pessoas desse bloco. Eu fui processado por 3 vezes. Pessoas desse bloco nunca não dá entrevista nem nesse programa. É como coronel. Tem Acaba programa de ser convidado. Tem o coronel, tem programa certo para dar. Porque o Domingos disse no programa dele que quem escolhe programa para dar entrevista é coronel. Sem da Gilson. Tem candidato, tem pessoas desse grupo progressista que não dá entrevista nesse programa, nem só dá no programa de Dominguinhos, é como coronel, né? Então, eu é que nunca fui convidado para discussão nenhuma, eu é que sou execrado desse processo, eu é que mudam de calçada quando me veem na rua, como diz André Davi, que mudam de calçada como se fosse um cão sarnento passando pela rua. Eu é que sou empurrado para a escória da política estanciana, mas eu tenho uma profunda admiração, eu sou um homem de esquerda. Negar que eu sou um homem de esquerda é tapar o sal com a peneira, o que não quer dizer que eu tenho que concordar, porque como jornalista eu discuto os méritos, os problemas, não é contra Dominguinhos, não é contra o PT, não é contra ninguém, eu discuto o mérito. Então, um agrupamento progressista, onde tem pessoas que processam radialistas porque não concordam com o discurso, que escolhe programa para dar entrevista e chama isso de progressismo, para mim isso é, de novo, um novo sarapatel, não de coruja dessa vez, mas eu acho que um sarapatel pelo menos de galinha. Edgar Neto, debate esclarecedor. Muito obrigado. Pois não, Dominguinhos, sinceramente falando, lhe peço de deferência, lhe agradeço a sua participação, todos os companheiros presentes aqui, mas, por favor, eu queria que a gente terminasse o programa 9h30, que foi o tempo que eu pedi, sem autorização, mas pedi para a Pocino, eu queria que você fechasse em 1 minuto. Santi, eu vou cumprimentar a todos aí, Marquinhos do Piaitinga, Tiago Dória, Dilma Oliveira, Simone Almeida, Raimundo Melo, e eu quero terminar este programa colocando 3 pontos. O primeiro é hipotecar a minha solidariedade aos moradores da Travessa Osório Ramos, pelo abandono da gestão. O segundo é os servidores públicos humilhados porque recebem abaixo do mínimo. Eu quero também hipotecar minha solidariedade aos cidadãos que não têm remédio de uso contínuo na farmácia básica. As mães solo que não têm creche, que o prefeito Gilson Andrade e André Graça, traindo a luta dessas mães, estão fazendo isso. Aos concursados, que um concurso vigente, mas a prefeitura paga super salário, e ao mesmo tempo que paga super salário, a prefeitura não convoca os concursados. Quero também hipotecar a minha solidariedade exatamente aos cuidadores, a falta de cuidadores e as mães que estão aí correndo risco. E eu encerro, Santi, dizendo que vou trabalhar pela unidade e dizer que o partido, como o PT, que tem um legado em instância que o PT tem, ninguém vai nos parar nem impedir a nossa unidade. A elite, os conservadores, estão com medo da unidade do PT. E vou lhe dizer aqui uma coisa, hipotecar aqui, eu fiquei sabendo de uma coisa, eu não sei se é verdade. Se for verdade, é uma grande injustiça que o prefeito Gilson Andrade está fazendo. Eu vou esperar isso se confirmar. A informação chegou que o São João de Estância, que é a maior festa cultural de Estância, uma das maiores de Sergipe, nessa gestão de Gilson Andrade, nesse momento agora, não está sendo construído, coordenado pela Secretaria de Cultura. Eu quero, inclusive, hipotecar a minha solidariedade à secretária Lidiane Nobre, que é sua esposa, uma artista, uma grande mulher, e ao senhor, que eu não tenho dúvida que contribui muito aqui no programa e contribui com essa. Se Gilson Andrade estiver fazendo isso, Gilson Andrade está cometendo uma grande injustiça,
contra a Lidiane Nobre, contra o senhor e contra a Secretaria de Cultura. E para encerrar mesmo 15 segundos, eu quero dizer o seguinte. Hiroshi tem acompanhado a agonia dos moradores do bairro Bonfim. Eles têm visto um homem lá no Poço das Moças, com uma mala de dinheiro, dizendo que comprará a próxima eleição. E já estão chamando esse homem de mercador do Piauitinga. Que o povo de Estância, que ama a democracia e a liberdade, eu tenho certeza que não venderá as suas consciências. Cuidado com o mercador do Piauitinga. Ele tem outras intenções. De Santinho, um grande abraço. Um abraço às meninas. Que Deus e Nossa Senhora de Guadalupe nos abençoe. Um abraço, Dominguinhos. Tá vendo aí, Marcos Cariocas? Dominguinhos poderia ter falado primeiro com minha mulher e comigo para saber se tem fundamentação essa colocação tão grave que ele fez aqui no agora. Mas não, eu disse se existir isso. Se existir. Então a gente deduz as coisas e coloca, porque é nossa profissão fazer essas argumentações sem precisar entrevistar as pessoas. Eu diria a ele que ele está totalmente equivocado nessa informação. Minha mulher veio de Aracaju ontem, inclusive, foi negociar estruturas metálicas por Forró, chegou de noite ainda, passou o dia todo em Aracaju. Então, e está no retiro que corre-corre. E as reuniões todas as noites, eu não tenho mais minha mulher em casa, porque toda noite ela tem reunião, porque Gilson Andrade acha o expediente pouco durante o dia e marca reunião, inclusive, à noite, para 3 expedientes. Então, eu já negaria se ele tivesse, Marcos, conversado comigo antes. Está vendo como é que funciona? É assim, a gente trabalha opinando a partir do que a gente vê.